Oi, gente. O Daniel Vorcaro tá querendo entregar uma nova delação premiada e nessa ele finalmente iria explicar a conexão dele com o Flávio Bolsonaro e com o tal do filme Dark Horse. E tem uma coisa muito importante para entender, que a delação, que precisa trazer não só a palavra, mas provas, pode ajudar a detalhar, sim, essa relação. Eu vou explicar isso mais para frente no vídeo, mas vamos ver primeiro a notícia na CNN Brasil sobre isso. Eu vou comentar a notícia e vou trazer essa explicação entre a conexão entre financiamento e influência política, que a gente vai detalhar mais para o final do vídeo. Assista até o final para compreender. Vamos ver. Bom, agora há pouco a imprensa, e confirmado também aqui pela CNN, noticiamos que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, apresentou uma nova proposta de colaboração premiada, tanto para a Polícia Federal quanto para a Procuradoria-Geral da República. E eu avanço, eu trago que nessa nova proposta de delação premiada, Daniel Vorcaro explica em detalhes o patrocínio que ele concedeu, o patrocínio milionário que ele concedeu para bancar o filme Dark Horse, um filme, uma cinebiografia produzida sobre a vida de Jair Bolsonaro. E aí ele explica nessa proposta, essa proposta são primeiros anexos, né, que são entregues, então essa proposta é uma prévia do que ele tem para contar. Então ele diz, cita, inclui, porque não estava na primeira versão, rejeitada pela PF, agora nessa nova versão apresentada na segunda-feira e que teve um adendo na terça-feira, ele conta como foi o pedido do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o pedido de patrocínio, as cobranças dele para que as parcelas continuassem sendo repassadas. Ou seja, ele vai explicar como foi que o Flávio conversou com ele para além do que a Polícia Federal já tem nos celulares. Porque se for o que tem nos celulares, a polícia vai rejeitar. E o que ele pode acrescentar? O que ele pode acrescentar? Ele pode acrescentar o que é que o Flávio concordou em dar para ele mediante o dinheiro. Porque, repare bem, isso também precisa estar na delação. Essa relação dos Vorcaro, do Banco Master com os Bolsonaros, precisa de explicações, porque o Fabiano Zettel colocou 3 milhões na campanha do Bolsonaro, que a gente sabe. E esses 3 milhões não foi de graça. O Fabiano Zettel, que era o operador do esquema fraudulento do Banco Master, queria alguma coisa com isso. O que ele queria? O que esses 3 milhões de reais compraram? O que o financiamento supostamente do filme, mas que pode ter sido financiar o Eduardo Bolsonaro, a mansão dele nos Estados Unidos e o golpismo, o que isso comprou? E se ele tiver outras provas que indicam o que o Flávio Bolsonaro queria e o que ele comprou com esse dinheiro do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio queria o dinheiro. Mas o que o Vorcaro queria? E o que o Flávio concordou em fazer por esse dinheiro? Né? A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso mais para frente no vídeo. Mas esse é um aspecto importante que precisa ser esclarecido. Vamos lá. O encontro presencial entre eles vai contar em detalhes todo esse episódio. Vai contar também como transferiu o dinheiro, para onde mandou o dinheiro. Preciso interromper de novo, desculpe, mas a questão do encontro presencial é importante porque ele pode, por exemplo, mostrar que o Flávio não foi nada para finalizar a relação. Ele pode ter dito coisas lá que o Flávio não quis dizer publicamente. E ele pode trazer isso. Os bolsonaros devem estar se tremendo todos na base, né? Mas enfim. E depois, agora, o que eu apurei também ele não faz nenhum juízo de valor, se aquilo é ou não uma conduta típica, se é um crime ou não. Ele narra os fatos e aí são os investigadores que vão avaliar se aquilo tem ou não alguma possibilidade de configurar um indício de crime. Então, a novidade que a gente traz é que Flávio Bolsonaro, que não estava citado nem aparecia na primeira versão, agora é citado nesse contexto, no contexto da colaboração, né, do patrocínio que ele deu, cerca de 60 milhões de reais, para a produção do filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro. E eu apurei também que dessa nova proposta de colaboração, ele traz, além de Flávio Bolsonaro, outros personagens à baila, outros personagens da política que não haviam sido ainda mencionados. Ele traz mais fatos, traz fatos novos, traz personagens novos e também propõe aprofundar histórias que haviam sido
contadas, mas de uma maneira muito superficial. É importante lembrar, essa é uma proposta. Agora, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vão analisar se essa proposta, com os anexos de tudo que ele tem para falar, se essa proposta vale ou não, se eles querem ou não continuar negociando essa delação premiada, né? E é importante entender isso. A polícia só vai aceitar, não só se tiver novidades, mas se ele conseguir apontar alguma prova para essas novidades. Se a explicação for convincente, todas essas coisas. Delação premiada, a palavra da pessoa, ainda mais de uma pessoa como Daniel Vorcaro, vale muito pouco. Porque é uma pessoa que esconde, mente, não dá para confiar. Mas, se junto com a palavra tiverem provas, levar a provas, ele puder apontar evidências, aí, e isso ajudar a explicar certas coisas. Por exemplo, ele diz que o caminho do dinheiro foi tal, com a empresa tal. Aí a polícia vai e confirma o que ele está falando na delação premiada. Aí a polícia pode dizer, peraí, ele está dizendo coisas novas que está levando a gente a avançar na investigação. Aí vale a pena aceitar. Se ele estiver simplesmente repetindo na delação o que a polícia já tem, não estiver trazendo nada de novo, nada de relevante, para que a polícia vai aceitar diminuir a pena dele, dos crimes que ele cometeu? Não tem motivo. Percebe? Mas vamos seguir. Então, ainda na primeira vez, a PF já tinha recusado, achado muito fraca. Agora, eles ainda se debruçam sobre essa proposta. E aí, Yuri Pita, é uma nova chance, né? A Larissa Rodrigues vinha trazendo isso agora um pouco mais cedo no Bastidores, ela vai chegando daqui a pouco com a gente, porque é uma nova chance que Daniel Vorcaro tem para contar tudo o que sabe, né? Sem dúvida alguma. E agora, né, com mais clareza do quanto os investigadores também já têm informações e elementos sobre várias outras situações que ainda não tínhamos clareza. A exemplo dessa que você traz com essa informação exclusiva, Débora, de que havia negociações, havia conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro sobre a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como isso veio a público antes da delação, o quanto que a colaboração agora vai fazer avançar nesse quesito. Seja para confirmar que é tudo lícito, ou seja, para apontar alguma possível irregularidade ou algum fio ali para ser perseguido pelos investigadores a partir de então. E toda a expectativa para também o alcance desta colaboração em relação a outros agentes públicos e outros políticos que se tem já informações de uma relação muito próxima com o ex-banqueiro. O Ciro Nogueira, a gente vai saber mais detalhes, não tem jeito. A relação deles era muito próxima. Agora, eu quero uma explicação, e se o Vorcaro der isso, talvez a gente vá avançar mesmo, para o financiamento da campanha do Jair Bolsonaro. O Fabiano Zettel colocou 3 milhões na campanha do Jair Bolsonaro. O que é que ele queria? O que ele comprou? Eu tenho hipóteses, né? Que ele comprou ali o silêncio do Bolsonaro, que ele comprou ali que o Bolsonaro ia interferir na Polícia Federal para não investigar o Banco Master. Mas isso é hipótese. É provável que ele comprou, o Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, comprou a garantia dos Bolsonaros de acobertar os escândalos e as fraudes do Banco Master e com isso garantir mais financiamento no futuro. Tipo, o Fabiano Zettel coloca 3 milhões, eles garantem proteção e ele depois coloca mais. Mas isso precisa ser confirmado. Isso é só hipótese minha, né? Financiamento de campanha, historicamente, compra influência. Isso não é hipótese, isso a gente sabe. Agora, o que de forma específica esses 3 milhões compraram, o Daniel Vorcaro e o Fabiano Zettel podem esclarecer e podem trazer evidências disso, com mensagens, enfim, com algumas coisas eles podem trazer. Como eles podem não ter essas evidências. Se eles não tiverem essas evidências, essa delação será rejeitada. Mas vamos seguir. Você disse, Débora, Larissa Rodrigues está também de olho no lance, ali na bola dessa história, também nos traz a apuração aqui no 360. Larissa, boa tarde a você. A expectativa da Polícia Federal com esta nova proposta de delação de Daniel Vorcaro, o que os investigadores da PF esperam que não conseguiram na primeira proposta do ex-banqueiro? Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês, para quem acompanha a gente. Estávamos aqui numa força-tarefa, eu, ele, Jonas Maia, a Débora, desde que começou a circular essa informação confirmada
pela gente aqui na CNN de que uma segunda proposta foi de fato apresentada pela defesa de Volcário para a Polícia Federal e também para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Tem dois detalhes que me chamaram muito a atenção, respondendo a sua pergunta, Yuri, que eu ouvi de alguns investigadores que eu conversava há pouco ali com algumas fontes da Polícia Federal. Primeiro, há ali uma espécie de monitoramento de se o ex-banqueiro, né, se Volcário teria mais uma vez omitido informações nessa proposta de delação. O que eu escutei? Que a Polícia Federal, inclusive, tinha hoje, nesta quarta-feira, uma reunião agendada com a defesa de Volcário para dar andamento às conversas desse processo de delação, mas que essa reunião de hoje foi cancelada, que os investigadores preferiram, num primeiro momento, se debruçar, né, ali num esforço também, numa força-tarefa, nessas páginas dessa delação, já para passar um pente fino e saber se as informações foram, pelo menos até onde a Polícia Federal sabe, todas apresentadas. Traduzindo, né, se nenhuma autoridade que poderia ter algum tipo de envolvimento nos casos de corrupção que são investigados do então Banco Master, ficou de fora. Tanto que essa reunião de hoje foi cancelada, principalmente isso ligou uma luz vermelha ali dentro da Polícia Federal, depois do adendo apresentado pela defesa de Volcário ontem. Vale a gente enfatizar como se deu nos últimos dias esse processo, uma linha cronológica. Na segunda-feira, os advogados de Volcário chegam com essa segunda proposta de delação apresentada à Polícia Federal. Ontem, eles já fazem uma espécie de adendo, um complemento. E que esse complemento, em menos de 24 horas, chamou a atenção da Polícia Federal. Por que não entregaram tudo junto? O que veio agora, de novo, que eles precisaram fazer esse adendo? Não era para ter vindo o material completo? Não foi esse o combinado para uma segunda possibilidade de delação? Então, que essa movimentação da defesa de Volcário, em 24 horas, de apresentar um esboço de delação e já adicionar, complementar informações, acendeu esse alerta dentro da Polícia Federal. Então, neste momento, quarta-feira, num pré-feriado, o que eu tenho de informação é que os investigadores estão todos juntos ali numa força-tarefa, lendo esse material e pontuando as possibilidades de omissão que Volcário possa ter cometido. Dá pra gente, né, concluir de tudo isso, sabendo de todo o histórico. A Polícia Federal está com o pé atrás nesse processo de delação. E essa proposta apresentada agora, ela precisa ser muito completa para que, de fato, se ande dentro da PF e também junto à PGR. Ainda há dúvidas, com quem eu conversei ali, com alguns investigadores que estão trabalhando nesse processo, se de fato Volcário apresenta e entrega tudo o que sabe, ou se alguma autoridade de informação pode ter ficado de fora. Yuri, Débora. Bom, agora há pouco a imprensa aí confirmou. Pois é, gente. Mas ele tá querendo entregar, né, o Flávio e os detalhes da coisa do financiamento do filme. Isso pode trazer muitos esclarecimentos sobre o que é que esse dinheiro comprou, né? Sobre o que a gente tem hipóteses, a meu ver, plausíveis, mas investigador tem que ir além da hipótese, né? Investigador tem que ter uma narrativa, uma concepção sólida com base nas provas, né? E é por isso que essa delação não é certeza que vai ser aceita. Mas se for, pode terminar de queimar o filme do Flávio Bolsonaro de forma completa, não é? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Tem também uma forma de ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado, não tem pegadinha. Você fazendo parte do site do Hotmart, você pode sim virar afiliado dos nossos cursos. E ao divulgá-los, ganhar uma comissão. Começa com 20%. Se você vender 13 cursos, você passa a ganhar 40% de comissão. E se você gostou muito desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo.